Tem vídeos que é um pouco complicado começar, mas como eu sei que o meu canal ele chega em muitas meninas, mulheres, donas de si, mas que no fundo tem uma casca e existem situações em nossas vidas que é muito comum entre nós mulheres. É mais comum do que imaginamos. Se você aí do outro lado do vídeo não faz parte desse comum, então agradeça muito a Deus, erga suas mãos para o céu e aproveite cada minuto, porque é uma frase forte, mas é uma verdade muito mais frequente do que imaginamos. E me deparei essa semana, acho que no final, não, foi essa semana, uma situação, já é mais de uma vez, mais de 3 vezes na verdade, de pessoas vindo pra mim com tipo que um pedido de fala pra mim como ser forte, sobre a falta do amor de mãe. Não sei se é bem a falta do amor de mãe ou é a gente não aceitar que existem mães que sabem demonstrar seu amor e existem mães que não sabem demonstrar seu amor, mas existem mães perversas com a falta de saber ou a falta de amor, não sei, alguma coisa assim. Então, essa frase, lidar com a falta de amor de mãe, é muito duro. E aí, atrás dessa frase, vem muitas lágrimas. E as situações que eu me deparei com essa frase, de pessoas que sabem um pouquinho às vezes sabe até de tudo, porque quando eu começo a falar sobre isso, eu falo o útero de tudo, sobre nunca ter ouvido uma palavra da mãe, eu te amo, e as pessoas acham assim que quando a gente supera é ser dona de si, é ser forte. Então essas situações que chegam até mim com esses fatos é com esse pensamento sobre mim, por eu tomar decisões e seguir em frente. A falta do amor de mãe dói, nossa, dói muito, gente. Eu tô falando esse vídeo para muitas mulheres, mas em especial a desse fato que chegou até mim essa semana. Como eu lido com essa ausência da palavra amor entre eu e minha mãe. Entre eu e minha mãe nunca teve. Tô tentando achar. Talvez teve, mas talvez não foi nem ela mesma quem fez isso acontecer. Foi sendo mandada a fazer, sabe? Eu vou chegar no final disso. Tomara que eu consiga chegar lá. Tipo assim, quando a gente é criança, e isso tudo fica no inconsciente, quando a gente é criança, as coisas acontecem na nossa vida e aquilo vai se tornando natural, essa falta de amor. E a falta de amor, eu acho que vem nas palavras de uma mãe sobre a sua filha.
No meu caso, no caso dela, ela enxerga hoje esses porquês da falta desse carinho da mãe, hoje adulta. Eu enxergo desde lá do começo. Muito começo na minha vida. A falta desse carinho, dessa demonstração de amor. Mas não é só a falta da demonstração de amor, sabe? É a falta de... As pessoas têm um troço de falar empatia uma com as outras. E mãe, eu não tenho filhas. Então, eu não sei nem me pôr no lugar de uma mãe com uma filha. Eu não tenho uma filha que tenha cabelos, pele, tudo de filha. Mas eu tenho pessoas próximas de mim que é como se fosse uma filha. E eu acho que as palavras, nesse momento, quando a gente está... Criança, a gente faz de conta que não escutou. Mas quando a gente está se tornando um adolescente, isso começa a refletir aquilo que a gente ouviu lá atrás. Quando nós somos chamadas de inútil, quando nós somos chamadas de cabelo de pichain, esse cabelo duro, vem aqui, deixa eu dar um jeito nesse teu cabelo duro, vem aqui, ai, faz isso, tem que ser bem feito e de uma forma tão bruta que é até você sentir sangue escorrendo do nariz, para se tornar uma mulher dona de casa. Tipo, esfregar uma mancha de uma roupa no nariz de uma criança que cuida de mais 3 crianças, para ela se tornar uma dona de casa. Para ela não querer nunca ver em uma roupa uma mancha de sovaco, aquele amarelo, uma mancha de colarim, numa camisa masculina, geralmente tem mais, né? Aquele amarelo na gola, principalmente de pessoas que trabalham no sol, né? Soa bastante, então fica aquelas manchas de amarelo. Então você, no meu caso eu, né? Eu tô falando já de mim. Não é à toa que a emoção vem, né? Lembrar de fatos doloridos, eu acho que é porque não, e a gente não falar deles com naturalidade, é porque eu acho que essa ferida, ela existe. Mas a gente não tem que passar para frente. Isso eu tenho, assim, hoje em dia essa consciência. Não foi fácil ter essa consciência, tá, pessoal? Não é uma coisa do dia pra noite que a gente vai tendo esse tipo de consciência de ferir o outro com aquilo que a gente foi ferido lá atrás, sabe? Eu digo por experiência própria. E a gente ser tratada sempre com palavras menosprezantes, assim, aquelas coisas que nunca te diz que você é bonita, nunca te diz que você é capaz, nunca te diz que você fez bem feito, por mais que você tenha tentado fazer bem feito, porque antes da gente completar, vamos dizer assim que 13 anos, né, a gente é uma criança. E ter lembrança desse tempo bom, eu só tenho lembrança com meus avós. Nossa, só com meus avós, essa parte aí. Porque essa idade de 13 anos minha, até 13 anos, eu fui educada duramente para ser uma dona de casa, uma mulher
mas nunca para ser uma mãe amorosa. Eu não fui educada para ser uma mãe amorosa. Eu não fui educada para ser uma mulher dona de si, uma mulher que me sentia bem com os meus cachos. Eu nunca fui educada dizendo que a minha pele negra era bonita pela minha mãe, gente. Mas pelo meu pai, sim. O meu pai, meus irmãos, sempre me chamaram de minha negra com todo carinho, sempre fizeram eu me sentir amada. As lembranças que eu tenho é sobre amor, da parte masculina lá da minha casa. Para você ver, minha amiga, que não é fácil. Eu não sou tão forte assim. Eu não sou tão uma rocha assim. Porque a gente faz todo dia um pouquinho para superar esses traumas de infância. Eu chamo traumas, porque quando a gente lembra e dói, é um trauma, mas que a gente pode superar. No meu caso, como que esse sofrimento foram sendo amenizados? Foi quando eu saí de casa. Por que eu saí de casa tão cedo, com 16 anos e meio? Naquela época eu não sabia por que eu tinha saído de casa tão cedo. Eu não quero nem comparar aqui que a minha mãe sempre me fazia eu entender que meu cabelo duro era duro porque ela teve uma filha que ela perdeu que tinha o cabelo bom. Eu tento não botar isso na minha cabeça, me chamar com termos de incapaz. Você pensa que preto vai aonde? Esse tipo de falas, se não ser nem uma boa dona de casa, porque a filha que ela perdeu era branca, minha irmã, perdeu ainda bebezinha. Às vezes vem esses pensamentos, até hoje, mas eu tento entender que as falas da minha mãe é porque ela foi educada assim. Mas aí eu tenho minha tia, irmã dela, que é o oposto. E foi criada pela mesma mãe e pelo mesmo pai. É de uma doçura, é de um amor. Nossa! E eu acho que a minha mãe não foi... Ela vive próximo, tentando ficar muito próximo dessa irmã, por causa dessa doçura que a minha tia tem. Então, eu comecei a pensar assim, sabe? Que a minha mãe, ela é também uma sofredora. Mas eu sempre boto na minha cabeça que a gente tá aqui pra evoluir. Não é à toa que eu fugi de casa com 16 anos e meio e não me perdi por onde passei, muito pelo contrário. Sou exemplo de força, de garra, de vontade e de fazer.
as coisas darem certo, por mais difíceis que elas estejam. Já ouvi isso de muitas pessoas, muitas pessoas. Então, eu acho que a gente pode melhorar. Todo dia é dia da gente melhorar, todo dia é dia da gente superar. Mas vem o lado emocional dessas pessoas que passaram por esses detalhes. Então, eu acho que a vida da gente que passa por esses detalhes, a gente mostra para o mundo que superamos, na verdade, né? Mas basta uma amiga chegar perto da gente e contar um momento ali daquele adulta, mãe de família, mas a gente também, e aí uma vem com o relato dela e a gente se depara as duas em lágrimas porque as dores são praticamente as mesmas. Só foram plantadas diferente. E aí, quando a gente se torna uma mulher guerreira, uma mulher dona de si, a gente acha que a gente vai provar, né, para nossas mães que tudo aquilo que elas falaram de nós, no meu caso, tudo aquilo que a minha mãe falou de mim, que eu não ia conseguir, que eu tinha que ter cabelo bom, que eu se não fosse uma boa dona de casa, que não seria mais nada. E aí, quando a gente se depara não sendo uma dona de casa, que olha para uma sujeira e tem que correr lá com um paninho, passando, papelzinho, e a gente se torna mulheres que não depende de outro ser humano, seja a própria mãe ou marido, a gente se torna dono de si em todos os sentidos, a gente acha que ali a gente superou, que ali nossa mãe vai dar aquele feedback que, tudo que eu pisei em você, todas as palavras duras que eu falei, todos os puxa-arranco de cabelo, dizendo que seu cabelo era duro, que tinha que ficar liso. Ali superamos e ali minha mãe vai dizer que me ama. Não. E parece que a gente faz no inconsciente esperando isso. Mas aí, quando você se depara depois de 10 anos fora de casa e você volta com filhos praticamente criados, e superando um casamento abusivo durante 8 anos, sem nunca ter pedido socorro para ela, nunca ter chorado as pitangas, superando sozinha. Eu tenho uma frase que algumas pessoas me condenam, mas eu não ligo também, que parente é uma coisa e família é outra completamente diferente. Parente é aquilo que a gente tem distante. Agora, a família é aqueles que estão ali, do nosso lado, independente do que está acontecendo. Então, eu tenho família por onde eu passei, e essa família por onde eu passei, essas famílias por onde eu passei, além da minha que mora debaixo do meu teto, que é meus filhos e meu esposo, essa família me ajudaram. Essas famílias, elas viram a minha dor naquele momento, elas tentaram me ajudar. Mas as coisas, elas só vêm no momento certo, né? As decisões que a gente tem que tomar, família nenhuma, por mais que sejam ali aquela força, aquela garra, elas não conseguem fazer pela gente o que a gente mesma, só depende de nós fazer. Então, quando eu me livrei desse casamento abusivo, aí eu falei, eu sou forte. Mas você constrói uma família de novo, e essa família é tudo que uma família, tipo assim,
Eu jamais iria chegar dizendo que, que aqui eu vivo infeliz nesse casamento. Sempre falaria que aquele casamento abusivo seria sempre uma família ok. Mas no meu fundo eu sabia que não era. E aí você faz uma família ok, a família mesmo que todo mundo gostaria de ter, marido e mulher, sem a ofensa, sem a gritaria e sem as vias de fato. A agressão física. Você constrói uma família mesmo. Aquilo que todo mundo gostaria de ter, mas infelizmente nem todas as mulheres têm um casamento saudável. Infelizmente. Mas eu aí, se você for uma dessas, minha amiga, só depende de você, de mais ninguém. Porque casamento abusivo só vai até onde a gente permite. Vai ser difícil, mas não é impossível. E aí você leva a sua família perfeita 10 anos depois de estar longe da sua mãe, para ela conhecer sua família ali, aquela família mesmo que você tanto pediu para Deus, que você lutou para ter e dá o maior valor para sustentar, faz de tudo para sustentar essa família e que ela siga sempre assim, mais forte que você puder, você faz essa família ser, plantando o amor, a união, e aí você tem uma família mesmo, dentro você tem um lar de verdade, né? Você leva essa família para sua mãe conhecer. E aí a primeira oportunidade que você tem da sua mãe é sua felicidade. Você está passando férias. No meu caso, eu estava passando férias na casa da minha mãe e ali minha mãe se viu incomodada com aquela minha felicidade, com meu marido sentado na porta. Até então ela chegou, nós chegamos, era tudo ali uma união, nada de amor. A primeira coisa que eu fui abraçar minha mãe, ela já falou: para com essa frescura. 10 anos depois de você estar longe da sua mãe, sem abraçar. Por telefone era minha filha, que não sei o quê. E aí você chega para abraçar sua mãe fala: para com essa frescura. Você vai chorar, não é para chorar, isso é frescura. É saudade, é amor, é carinho, mas é frescura. Tá bom. Vamos para frente então. E aí você se depara celebrando com seu marido e ali sua mãe simplesmente começa a achar ruim aquela celebração, que vocês têm 30 dias para ficar descansando. Você leva sua família, você gasta o que tem e o que não tem, porque uma viagem com uma família do Rio de Janeiro para o Maranhão, menos do que 5 mil reais há 4 anos atrás, não é mais barato do que isso. 4 pessoas, tá? Viajando para ficar 30 dias. Menos do que 5 reais nós não gastamos. Mas não é sobre dinheiro, é sobre amor, porque ali não tinha valor. Qualquer valor era pouco. E aí simplesmente sua mãe começa a tentar minar aquela felicidade que você tá com seu marido sentado na porta. Ah, mas para que vocês têm que ficar com essa cachaçada? Mas por que vocês têm que ficar só você e seu marido, eu e meu marido sentado na porta bebendo uma caipirinha, para poder a gente não gastar muito, não ter que ficar, até porque cerveja lá na minha cidade, nossa gente, é muito caro. Todo mundo bebe muito. Se vivesse pro lado daqui, então, misericórdia. Mesmo sendo caro, lá é assim, o pessoal bebe muito. E aí a gente, por saber o preço e sempre tá comparando, e o valor financeiro que nós tinha levado era contado, então a gente começou a fazer uma caipirinha, sentar na porta, toda a tardinha, não era o dia todo não, gente, era a tardinha. Tinha um pé de limão da minha mãe atrás, no fundo da casa, muito limão, que
os galhos estavam quebrando. Então a gente tinha o quê? Limão. Então a gente tinha o quê? Gelo. Então a gente só precisava, tinha dinheiro para comprar açúcar, então a gente só precisava comprar um pouco de uma cachaça e fazer uma caipirinha. E sentar na porta à tarde e ali ficar olhando aquela cidade, o movimento daquela cidade pequena, que é a minha cidade de Arame, né? Por isso que eu sou Jaqueline do Arame, home por causa de casa. E aí, minha mãe começou a minar aquele momento de felicidade. Ela começou a chamar nós de cachaceiro, ela começou a falar, tem que beber todo dia. Nunca falava, gente, como é bonita a união de vocês, nada disso. Sempre com palavras assim, sabe? Nunca... E aí veio um dos pontos, sim, você sair com seu esposo, eu saí com meu esposo para um show, levado por uma amiga e o marido dela, 2 casais. Inclusive minha amiga foi mais para trabalhar do que para se divertir. Mas nós estávamos ali de férias, meu marido tinha pego férias, então nós estávamos ali de férias. E aí minha amiga me levou a gente para se divertir, um show lá. E a gente se divertiu. Olha, tinha cerveja quente, tinha bebida quente. A gente não ficou bêbado não. A gente foi cansado de dançar. Nossa, mas pense numa pessoa que ama dançar, sou eu. Tô um pouco enferrujado, tenho que voltar. Mas pense uma pessoa assim que se acabou de dançar. Nossa, meu marido dançou tudo também. Carioca dançando tudo. Imagina, né? Carioca só sabe botar 2 pra lá e 2 pra cá, que é pagode. E aí, e samba. Mas tem carioca que sabe dançar tudo também. Mas meu marido não é esse. Mas quando tá assim, feliz, ele se mexe. Eu faço ele se mexer. E aí, nós voltamos desse show acabados. Mas assim, pisoteado, moído como farofa. E no outro dia de manhã, nós jogados pelas tabelas, meu esposo então, que não está acostumado com o calor do Maranhão e ainda mais com o calor do calor e o calor do povo. E aquela noite quente, aquela noite caliente. Minha mãe, eu saindo do banheiro no quintal, minha mãe virou para mim e falou assim, você acha que eu não sei por que seu marido está com aquela cara feia, triste? É porque com certeza você aprontou lá no show, né? Coitado, não queria estar na pele dele, o que é que você deve ter feito nesse show. Minha filha, olha, a gente quando traz uma pessoa de fora, pelo menos a dignidade dele a gente tem que honrar no lugar que a gente leva ele. Eu peguei, engoli aquilo ali, mas sabe como que parece que você... Poxa, eu vim pra cá, poxa, não recebo nada de elogio, só vejo patadas. Então ali eu também retruquei, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, ali eu fiz. Ali eu também estava cansada, mas também não me arrependo. Talvez me arrependo se eu falei mais alto, mas das palavras não. Porque você se tornou uma mulher, passou, só Deus sabe, o pão que o diabo amassou, sem pedir um centavo, um leite para dar para os seus filhos. Seus filhos já estão meninos educadíssimos, tenho muito orgulho da educação que eu dei para os meus filhos. Não foi fácil, mas é possível educar seus filhos bem. E sua mãe em nenhum momento fala isso, muito pelo contrário. Nunca dizer um elogio sobre aquilo ali, sobre a família que você está levando para ela conhecer. Em vez dela te apoiar em todos os momentos, naquele momento ali, eu podia ter aprontado, eu podia ter feito o que eu quisesse fazer. Mas será que o ponto de vista de uma mãe não é olhar para a sua filha antes de olhar para um desconhecido? Pois não, minha mãe estava ali tomando as dores de um desconhecido, dizendo que eu tinha aprontado, tipo, botado chifre no meu marido,
naquele show, por isso que ele estava com aquela cara feia, por isso que ele estava triste. E ali eu respondi nessas palavras, que por mais que eu tivesse aprontado ali, eu era a filha dela, eu era uma mulher que nunca pediu nada para ela e tá levando os netos bem educados. Então ali eu era para ser apoiada, independente do erro que eu tivesse feito. Até porque o meu marido era um desconhecido, falei para ela. Então, eu podia estar falando para ela ali que ele era maravilhoso, mas só Deus sabia o que eu podia estar passando com ele. Coisas que não é o fato, né? Já teve com outro casamento, mas com meu esposo não. E aí eu levo uma vida para ela de verdade, uma mulher que se tornou uma mulher de verdade, e lá ela tenta só me minar. Mas ali eu não deixei. Ali eu falei aquilo que ela precisava ouvir e ela começou a se fazer de vítima. Pronto, ali eu tinha errado em ter falado para ela que mesmo que eu tivesse errado, ela tinha que me apoiar. Ali também eu já falei as verdades que eu tinha visto durante os dias que eu já estava lá, que já tinha uns 15 dias. Maltratando sempre as minhas sobrinhas, mas nunca maltratava meus sobrinhos. E ali eu comecei também a falar com ela sobre tudo assim, peguei o calor da emoção, já falei também sobre a forma dela tratar minhas sobrinhas, que ela precisava da minha sobrinha muito mais do que eu, e eu tratava minhas sobrinhas com amor, e ela que estava ali todo dia com as minhas sobrinhas, e minha sobrinha passar por ela no meio da rua e fazer de conta que não conhece, meus sobrinhos fazer de conta que não conhece a avó, simplesmente não ter amor, carinho pela avó. Então eu falei tudo isso, que ela tinha, que só quem ia perder com essa falta de dar amor era só ela. Que a juventude de hoje em dia, eu falando para ela, era diferente da juventude do passado, que por mais que fosse pisada, continuava tentando dar amor. Que hoje em dia a juventude, se ela é pisada, muitas vezes ela dá, os pais dão amor e ela não retribui. Se você não recebe amor, então aí é que ela não retribui mesmo. A juventude de hoje em dia é muito diferente da do passado, que mesmo sendo pisada, continuava tentando dar amor, continua tentando dar amor, até hoje. Os velhos que foram pisados no passado, que hoje tem 40, 50 anos, eu já vi relato por aí afora de mulheres com 70 anos que nunca ouviram um carinho da mãe. Então, aí começou, 10 anos depois, pra gente ver que, por mais que a gente faça, tentar mostrar para essas mães que não dão amor para suas filhas, elas não vão enxergar. E aí teve mais um fato, que meu pai tinha me prometido um valor lá bem legal, e aí que eu estava confiando com esse valor. E aí, o que acontece? Eu e meu esposo nos divertimos, saímos para passear, e aí fomos gastando, contando com o valor que o meu pai tinha prometido de me dar. E aí, por causa dela ter feito esse atrito e ter se botado de vítima, e aí eu respondi numa altura que eu nunca tinha feito, ela tomou as frentes desse valor e disse que eu não precisava desse valor mais. Que já que eu estava esbanjando, me divertindo, saindo, bebendo, brincando, fazendo de conta que a vida era festa, que então que eu não precisava mais desse valor. E aí eu tinha praticamente zerado o valor que eu tinha levado, porque o valor que meu pai tinha falado que ia me dar, daria pra gente voltar tranquilamente, ainda sobrar dinheiro. E aí eu me vi noutra situação, perante minha mãe, sobre... Primeiro veio o Natal, que não teve Natal, tudo por causa dessa
ela se fazer de vítima nessa situação que ela provocou. Não tivemos Natal. Levei meus filhos para passar Natal com a avó e eles não tiveram Natal. Eles não tiveram um Réveillon, um Ano Novo decente. Tudo por causa desse fato de eu ter respondido aquilo que estava engasgado durante anos. Durante a minha vida inteira eu nunca ter respondido e ali eu respondi. Então isso eu comecei a ver, quando veio o lance do dinheiro, eu comecei a ver que a minha felicidade incomodava ela. Como assim a felicidade da tua filha incomoda a sua mãe? Gente, a minha felicidade é a felicidade dos meus filhos. Eu estou fazendo de tudo na minha vida para poder meus filhos caminharem com as próprias pernas e serem felizes, conquistar o mundo deles, mas sem precisar passar por tanto aperto, por tanto dissabor. E hoje em dia eu já aprendi que eu sou mais feliz quando eu dou carinho para os meus filhos do que quando eu dou patada. A gente tem que aprender isso, gente, um dia na vida. Que quem se torna feliz, realizado, quando a gente dá amor e carinho para os nossos filhos, é nós. Eu me sinto tão feliz quando eu abraço meus filhos, quando eu digo que amo eles, quando eu tento ser aquilo que a minha mãe não foi para mim, quando eu tento passar para os meus filhos uma sabedoria de mãe que eu não recebi, mas eu tento. Todo dia eu quero aprender, todo dia eu tento evoluir. E aí, ali eu falei, minha mãe, ela não gosta da minha felicidade. Então, tipo assim, quando eu era criança, era sempre para me abaixar. Sempre para dizer que eu não era capaz, que meu cabelo era de pichain, que minha pele preta, eu tinha que ser só dona de casa, só isso. E tem que ser dona de casa pelo menos limpa, sobre esfregar as coisas no nariz e fazer as coisas 1000 vezes, mesmo sem ter ensinado. E aí você começa a ver que era só porque eu estava feliz. Então a minha felicidade não incomoda a minha mãe. E ali você começa a enxergar que não, ela não vai mudar, ela vai ser aquilo ali. Mas que eu não preciso ser e nem aceitar. Coisa que eu não vou aceitar nunca. É ser maltratada pela minha mãe na frente dos meus filhos e ficar calada. Não vou. Se eu tiver errado, que Deus me perdoe, mas eu me tornei essa mulher, eu me tornei forte porque ela com certeza tem uma participação disso. Ela me fez forte, ela me fez fazer o mundo se tornar fraco e eu me tornar forte. Por mais naqueles momentos mais difíceis que eu já passei na minha vida, ali eu tentava mostrar para o mundo que eu estava feliz. Minhas clientes nunca viram meus olhos roxos das minhas agressões, que eu sofri durante esses 8 anos. E eu fui manicure 15 anos. Quando eu me separei, que eu falei a minha verdade para minhas clientes, ninguém acreditava, porque eu me tampava toda de maquiagem e sorria, e atendia o dia todinho cliente. E ninguém via marcas no meu rosto, sabe, assim? E essa pessoa foi dura com a própria pessoa, foi dura comigo mesmo, foi talvez por causa das palavras. Então, tinha que ser um motivo de orgulho, né? Pelo menos eu penso assim. Se eu tiver errado, você deixa aí nos comentários. Então, minha amiga, sobre a nossa mãe, a gente fazer de tudo para mostrar para ela que a gente é capaz, se ela se incomodar com a nossa felicidade, a minha mãe sempre se incomodou com a felicidade do meu pai ser chegado comigo por ser única filha de mulher. É isso aí, eu sou única filha de mulher e 3 homens. E o meu pai, meu avô, sempre teve um xodozinho comigo. E aquilo ali sempre incomodou minha mãe, mas eu nunca percebi por que a minha avó sempre tentava tirar eu de dentro da casa da minha mãe e deixar na casa dela. Sempre tentava pegar eu e levar para ficar com ela quando eu era criança. Eu só fui participar mesmo 24 horas da vida da minha mãe, todo dia,
quando eu completei meus 7 anos, que a minha mãe me levou para poder... meu pai fez a gente ir para a cidade para poder nós estudarmos. Aí eu comecei a viver 24 horas com a minha mãe, porque minha avó paterna, meu avô paterno, todo momento eles estavam tentando me tirar de dentro da casa da minha mãe para levar para casa deles, seja para ajudar. Minha filha, vamos lá em casa para você me ajudar nisso, me ajudar naquilo. Eu tenho mais lembranças da minha infância com meus avós do que com a minha própria mãe. Mas as lembranças que eu tenho da minha mãe são lembranças tristes, e com meus avós eu só tenho lembranças boas. Então, eu acho que ali já tinha um conflito de tentar fazer eu sofrer menos. Mas eu era criança, eu não via por esse lado, né? E aí você se torna adulto e aí você vê que sua mãe se incomoda com a tua felicidade. Como assim? Você não pode ser feliz, você tem que viver sempre triste, você tem que ser sempre submissa à vida, a seu marido, a sua mãe, porque sua mãe não pode dizer para você, minha filha tem tanto orgulho de você, você se tornou essa mulher tão forte. Gente, eu escuto isso de tanta gente, mas da minha mãe não. Da minha mãe é o contrário. Gente, como assim? Então não adianta a gente se tornar uma rocha, não adianta a gente se tornar forte, não adianta a gente se tornar guerreira para o mundo. Se a nossa mãe nunca nos amou quando criança, não vai amar quando adulto. Gente, isso é uma realidade. E aí eu já falo esse vídeo, no final dele, vocês estão vendo, já com uma expressão, é superação? É superação. Eu estou tentando superar cada dia, mas como é que eu estou tentando superar? É aprendendo a amar meus filhos cada dia mais, para poder eu saber que mais tarde eles também vão me amar, não porque eu sou mãe dele, mas sim porque eles receberam amor, e amar é assim, é uma troca. Não vão me amar só porque eu sou mãe deles, não vão tentar me amar, ficar perto de mim só porque eu sou mãe deles, e que meus erros, eles têm que engolir meus erros e me amar. Não, eu quero que meus filhos me amem porque eles receberam carinho, porque eles são amados, é só por isso. Então, gente, é isso, eu vim compartilhar com você, porque eu sei que isso é um relato de muitas, sobre a falta de amor. Sim, eu não tive esse carinho também, gente, tá bom? Aí do outro lado, minha amiga, eu também não tive esse carinho. Essa rocha que você vê hoje, essa mulher empoderada, tentando fazer a vida do jeito que eu posso, de melhor dela. Se eu tiver que mudar de novo de estado, para você que é novo, eu já mudei do Maranhão para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro agora mudei para o estado de São Paulo. Se eu tiver que mudar de novo, para sempre tentando viver uma vida melhor, eu vou tentar. E assim é a vida, para quem é forte, para quem supera. Então vamos superar. Eu desejo aí que você supere, tá? Eu sei que você tá vendo esse vídeo, que eu falei para você que ia falar um pouquinho. E para você aí, minhas amigas que também já passaram, que estão passando por isso, olha, o amor, ele vence sim, mas o amor também não pode te aprisionar. O amor, ele não pode fazer com que você não enxergue as coisas que estão a um passo da sua... Assim, de frente, assim como eu estou aqui contigo, uma de frente para a outra. Para nós que somos mulheres, isso dói muito, a falta do amor de mãe. Mas essa falta de amor não te impeça de dar amor, de dar carinho, tá? Porque não é que você não recebeu e talvez até hoje, com 43 anos igual a mim, não receba esse carinho. Nós duas tivemos essa discussão, pessoal, só para terminar de falar. E depois disso eu já tentei falar com minha mãe, já são mais de 4 anos sem se falarmos, mas eu já tentei falar com ela e ela não quer saber, como se ela fosse a ofendida, sempre a vítima. E não é só comigo, minha mãe é a vítima com tudo, ninguém pode retrucar. Pessoas foram falar com ela da atitude que ela estava tendo comigo sobre o dinheiro do meu pai, e ela ficou chateada com essas pessoas. Então ela sempre se faz de vítima.
Então ela é uma vítima de tudo que aconteceu entre a gente. Se eu tiver tido erros, eu posso ter tido, mas foi tentando acertar. Já tentei falar com ela de novo, são 4 anos sem falar com a minha mãe, mais de 4 anos, mas ela é a vítima e o que ela puder fazer para ninguém ficar do meu lado, ela faz. Simples assim. É triste, mas não dói mais, como no primeiro ano. A falta de falar com ela doeu. Hoje em dia, eu tento fazer diferente. Não aceitar a falta de amor dela e dar amor para aqueles que estão perto de mim. Porque eu quero colher amor. Até o próximo vídeo, pessoal.